Bom dia, minha gente, a paz do Senhor para todos vocês que me acompanham no canal Emuná, o Evangelho Sem Fronteiras. Nessa manhã de segunda-feira em São Paulo, uma manhã fria, clima muito agradável, tá frio, mas tá bem agradável. Eu quero falar para vocês que eu quero falar com vocês, na verdade, sobre dando continuidade àquele assunto que a gente vem tratando nos vídeos anteriores. Eu quero lembrá-los, como diz o apóstolo Pedro, né, trazer a lembrança no vosso ânimo sincero, né? Trazer a lembrança as palavras que foram ditas pelos santos profetas nas Escrituras. Quando a Bíblia se refere às Escrituras, está se referindo ao Taná, né? Ao Antigo Testamento. E como é o Novo Testamento que está se referindo, então é um termo abrangente, né? As Escrituras, na época dos apóstolos, era apenas os livros de Gênesis a Malaquias, né? Mas as Escrituras hoje compreendem-se como um todo, Antigo e Novo Testamento, né? Antiga e Nova Aliança. Então, os santos profetas falaram de coisas acerca das quais, os santos profetas falaram de coisas que estão acontecendo atualmente e que vão acontecer muito em breve. Já aconteceu um monte de coisa, né? Mas muitas coisas ainda não aconteceu, muitas profecias não se cumpriram ainda, porque essas profecias dizem respeito ao tempo do fim, esse tempo que nós estamos vivendo. E uma dessas grandes profecias que está prestes a acontecer é o surgimento do anticristo. Aí vocês podem dizer assim, mas por que o irmão Severino trata tanto desse assunto? Eu digo isso, meus queridos irmãos, quero dizer a vocês que eu estou tocando muito nesse assunto, porque esse é o grande sinal para a chegada, para a segunda vinda de Cristo. Há quem não concorde com o que eu estou dizendo, mas não tem problema não. Tem toda a liberdade de não concordar comigo. Só que eu não estou falando aqui a minha opinião, tá bom? O que eu estou trazendo aqui não é minha opinião, é o que a Bíblia diz. São as palavras do Senhor Jesus. Palavras do Senhor Jesus, tá bom? Só lembrando a vocês aí, que essas coisas começaram a se cumprir há séculos atrás, há muitos séculos atrás, quando o apóstolo Paulo falou, por exemplo, para os Tessalonicenses que Jesus viria em breve para arrebatar a sua igreja, para arrebatar o seu povo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a reação do povo de Tessalônica foi deixar de trabalhar, foi desistir da vida. Muitos deles se fizeram até de escravos, né? Porque abdicaram dos seus direitos e dos seus bens materiais, porque eles entenderam mal a mensagem do apóstolo Paulo de que Jesus estaria voltando. Então Paulo teve que explicar para eles na segunda carta, dizendo o seguinte: vocês não se demovam do entendimento de vocês, nem por carta, nem por palavra, nem por revelação a respeito do dia do Senhor, porque não será assim. Não, o Senhor não virá antes que venha a apostasia. Primeira coisa, antes da vinda de Jesus vem a apostasia, e com a apostasia, segunda coisa, se manifestará o homem do pecado, o filho da perdição.
Então tem duas coisas a se entender aí, tá? Que é, primeiro, antes da manifestação da segunda vinda de Cristo, vem o anticristo, e antes do anticristo vem a apostasia. Então a sequência é a seguinte: primeiro, a apostasia; segundo, a manifestação do homem do pecado; terceiro, a segunda vinda de Cristo. Quando foi que chegou a apostasia no mundo? A apostasia chegou ainda nos dias dos apóstolos. A apostasia chegou ainda nos dias dos apóstolos. Por isso que o apóstolo João fala que na época do apóstolo João, ele dizia: porque já muitos anticristos se têm manifestado. Entendeu? Então havia uma seita na época dos apóstolos que negava a divindade de Jesus, que separava a pessoa de Jesus em duas pessoas. Eles falavam que aquele Jesus, por exemplo, para vocês terem uma ideia, aquele Jesus que foi crucificado se chamava Jesus, mas o Cristo nunca foi crucificado, porque o Cristo é impossível de ser crucificado. Então eles falavam que Jesus tinha vindo em espírito, na verdade, que Jesus nunca ressuscitou. Quem subiu ao céu naquele dia foi o Cristo, não foi o Jesus, porque o Jesus está morto. Entendeu? Pra você ter uma ideia. Na época do apóstolo Paulo, por exemplo, ele enfrentou os super apóstolos, aqueles que diziam que tinham revelações excelentíssimas, né? E que ele combate lá no capítulo 11 de 2 aos Coríntios, e capítulo 12 também, né? Mostrando a diferença entre o trabalho dele e o que Deus fez na vida dele, né? E por meio dele, e mostrando que determinados ministros do evangelho, entre aspas, né, que existiam naquela época, né, eles eram na verdade ministros do diabo, entendeu? Então a apostasia começou ainda no primeiro século. No segundo século, a apostasia se tornou mais forte, porque o último apóstolo, que foi o apóstolo João, morreu em 99 depois de Cristo, né? E a partir do ano 100 depois de Cristo, né? O apóstolo João morreu em 99 a 100 depois de Cristo, né? E durante todo o segundo século e durante todo o terceiro século foi a era das controvérsias, né? A era dos grandes ideais, como diz um certo escritor, um certo historiador cristão aí. Ele coloca as eras, né? Divide a história cristã em várias eras. E é muito interessante, porque você vê que à medida que as controvérsias vão se multiplicando, vão surgindo novas ideias, novas linhas de pensamento, e se afastando do verdadeiro evangelho, vão se afastando do verdadeiro evangelho. E isso, na verdade, foi se preparando uma plataforma, né, para o surgimento, ou para o estabelecimento no século IV do cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Tá certo? Então, quando o apóstolo Paulo diz: não será assim sem que antes venha a apostasia. Veja que
o termo está no artigo definido, a apostasia. Não viria uma apostasia. Não dá mais para entrar ali. Não viria uma apostasia, mas a apostasia. A apostasia, tá certo? Então, no meu entendimento, agora sim eu estou falando da minha opinião, a apostasia que o apóstolo Paulo está se referindo aí é porque ainda é uma realidade, mas a apostasia que o apóstolo Paulo profetizou foi a união da igreja com o Estado. A união da igreja com o Estado. E essa união da igreja com o Estado não foi só esse o problema. Porque com essa união da igreja com o Estado e a suposta conversão de Constantino para o cristianismo, que na verdade aquilo foi um engodo, né? Aquilo ali foi uma mentira. Aquilo ali, porque Constantino nunca se converteu. Constantino nunca se converteu. Ele fundou o cristianismo. E essa, na minha opinião, é a apostasia. É claro que com isso vem outras mazelas para dentro da igreja. Veio outras mazelas, né? Porque na verdade aqueles que se manteram fiéis a Jesus não engoliram essa conversão de Constantino e não se uniram à religião oficial do Império Romano, a nova religião chamada de cristianismo. Tá certo? Jesus não fundou o cristianismo.